Olha o que diz aqui em Lucas 10, versículos 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, fez o que, irmãos? Passou de largo. Passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, o que? Passou de largo. Agora, Jesus está mostrando o grande erro desses homens. Eles não saíram julgando, talvez, nem falando mal, simplesmente passaram de largo. E quantas vezes nós temos feito isso? Isso é um sintoma dessa tendência maligna de matar soldados feridos. Toda a igreja é chamada a exercer o amor. Nós somos um grande hospital. Deus chamou cada membro da igreja para exercer esse amor, para ativamente ir atrás. Agora eu lhe pergunto, como restaurar os soldados feridos? Fica aí com sua Bíblia aberta, agora veja o versículo 33, o próximo versículo, 33. Vamos ler em voz alta, todo mundo junto, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha os segredos que ele praticou. Primeira coisa, passou-lhe perto. Diga, passou-lhe perto. Você tem que se aproximar daquela pessoa. Você soube de um irmão que está afastado, que está chateado, talvez até está falando mal da liderança, e está com atitude errada, ou que caiu em pecado? Irmãos, não basta só não falar mal, não basta só não julgar e condenar. Nós temos que ir atrás, temos que procurar aquele irmão. Isso não é dever só do líder de célula, isso não é dever só dos pastores. Não, que mentalidade errada. Isso é dever de todo cristão. Toda igreja é chamada para ser um grande hospital, um enfermeiro e uma enfermeira nesse hospital, de exercer esse amor. Então nós temos que ir atrás, tem que se aproximar da pessoa. Segunda coisa, primeira, passou-lhe perto. Segunda, vendo-o. Diga, vendo-o. Nós temos que ter a visão do Espírito Santo para enxergar a pessoa com a carência que ela tem. Eu já vi irmãos se aproximar de irmãos que foram feridos pelo maligno, que estão lá sangrando, e esses irmãos se aproximam e falam assim: por que você está ferido, meu querido? Vamos voltar para Jesus, Deus quer curar suas feridas. Aí a pessoa que está ferida começa a falar mal do fulano, do ciclano e tal, porque o maligno usou assim. E ele começa a falar dos bandidos, né, que feriram ele. Aí aquela pessoa que está aqui, em vez de restaurá-lo, começa a concordar com ele. Rapaz, esses bandidos são bandidos mesmo. Que horrível. Faz o seguinte, você fica aí que eu vou atrás dos bandidos. Olha só, agora ele também está se tornando um soldado ferido. Que coisa maligna, que coisa. Você tem que ver com. Diga assim, eu tenho que saber enxergar com os olhos do Espírito Santo. Então, quando a pessoa começa a falar, você tem que saber enxergar pelos olhos do Espírito Santo e falar assim: meu querido, Deus quer te restaurar. Você tem que perdoar, e você vai trabalhando, e você vai amando, porque você não vai ser contagiado e afetado pelos mesmos bandidos que ele foi. Agora, terceiro lugar, primeiro falou, passou-lhe perto. Segundo, vendo, tem que enxergar com a visão do Espírito Santo, senão sai com raiva dos bandidos também. Terceiro, compadeceu-se dele. Diga, compadeceu-se dele. Aí que eu acho o exemplo de Jesus uma coisa fenomenal. Jesus tinha tanta compaixão, tanta compaixão. Em Isaías 42, versículo 3, era um versículo profético acerca de Jesus. Isaías 42, versículo 3 diz assim: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. É Isaías 42, versículo 3. Diga assim: ele não apagará a torcida que fumega. Ele não apagará
a torcida que fumega. Ele não esmagará a cana quebrada. O que é isso? O que está falando? Deixa eu explicar. A cana que está se referindo aqui era um tipo de capim que até hoje cresce lá à beira do Rio Jordão. E até hoje os meninos fazem isso lá. Eu vi essas flautas sendo vendidas lá no país da Jordânia. Eles pegam essa cana e eles pegam um pauzinho e tiram o miolo dessa cana, desse capim, e fazem flautas bonitas, artesanais. Só que tem um negócio: às vezes quando eles estão tirando o miolo daquela cana, a cana quebra. Quando a cana quebra, o que os meninos fazem? Esmagam a cana quebrada, descartam ela, porque está cheio de cana aqui, vou pegar uma novinha em folha, porque essa que quebrou não presta mais. O que ele disse que Jesus faz? Jesus não esmaga a cana quebrada. De repente Jesus começou a trabalhar na sua vida, começou a te tratar, mas de repente, teve uma desavença com o discipulador, com o líder de célula, a cana quebrou. Só porque você falhou, só porque você pisou na bola, só porque você caiu em pecado, Jesus não pega e esmaga a cana quebrada. Não, a cana quebrada, Jesus fala: opa, não, ainda pode ser usado. Ele endireita ela de novo, ele conserta ela e ele fica trabalhando, porque aquele que começou uma boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí ele fala assim: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. A torcida era o pavio. Torcida era o pavio que usava-se na lamparina de azeite. Então, à noite, as lamparinas acesas, e de repente, uma lamparina, o dono da casa esqueceu de abastecer com azeite, e acabou o azeite. Então o fogo que estava queimando o pavio, a torcida molhada, agora começa a queimar a torcida, o pavio seca. A torcida seca. Então o que acontece? A torcida começa a fumegar e queimar, e solta uma fumaça negra, um mau cheiro. O que o dono da casa faz? Ele vai correndo lá, faz assim, ó, e ele apaga a torcida que fumega. Ele apaga a torcida que fumega, pega aquele pavio, joga fora, abre uma caixinha onde tem torcida nova e coloca lá e abastece. Mas o que ele fala que Jesus faz? Ele não apaga a torcida aqui. Olha só, o que acontece? Eu e você estávamos trabalhando na obra, talvez liderando célula, ganhando almas, mas nós esquecemos de nos abastecer com óleo. Nós esquecemos de nos abastecer na presença de Deus, na intimidade do Espírito Santo e da palavra. Então nós começamos a trabalhar na nossa própria força. E ao contrário daquele arbusto que Moisés viu, que o fogo não se apagava, porque não estava queimando, usando o combustível do arbusto, mas era o combustível eterno, infinito do poder de Deus. Agora o seu combustível acabou, e você começa a soltar uma fumaça negra, começa a cheirar mal. Em vez de repartir a fragrância de Cristo, você começa a ficar queimado com o ministério. Aí o que Jesus faz? A Bíblia fala: e não apaga a torcida que fumega. E não te abafa, fala assim: não, isso aqui nunca mais vai servir, isso aqui eu nunca mais vou poder usar. Não, ele não apaga a torcida. Ele fala: faltou azeite, vamos colocar o azeite primeiro, vamos consertar, ele ainda vai poder funcionar, você vai ver. E ele sopra o sopro do Espírito, e logo o fogo está queimando, logo o fogo. Você vai ser muito usado por Deus, que o azeite vai voltar, o azeite está voltando em nome de Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia fala que nós somos chamados a sermos iguais a Jesus. Jesus nunca descartava ninguém. Jesus nunca descartava ninguém. A Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo, eu gosto tanto que ele disse, eu gosto de olhar nos olhos do novo convertido e falar esse versículo, Filipenses 1,6 para você, meu irmão. Eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em vós
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso que Jesus é chamado o Alfa e o Ômega, porque Alfa é como se fosse a letra A no alfabeto grego, e Ômega é como se fosse a letra Z. O que está dizendo? Ele é o começo e o fim, o Alfa e o Ômega. Quando ele começa a operar na sua vida, ele não vai parar aqui depois lá no MNOP, no meio do alfabeto. Não, ele começou uma boa obra na sua vida, ele vai completá-la. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Ele começou, ele vai completar essa boa obra, em nome de Jesus.